ESC50. Bem-vindos à última semana de C. Nessa semana nós vamos falar pela última vez de C e logo depois vamos entrar com umas 5 linguagens novas por dia, assim, pra animar. Não, mas vocês vão ver que vai ficar mais tranquilo, porque nessa parte de C, a gente entende muito como é que funciona as coisas e vai sempre indo. Como é que funciona isso? Ah, isso funciona com aquilo. E como é que funciona aquilo? Ah, aquilo funciona com aquilo outro. E vai sempre indo mais e mais fundo em como é que funcionam essas coisas. Mas a partir do momento que a gente começar a ver coisa de web development, a gente vai parar de pensar em como é que as coisas funcionam e pegar coisas que já estão prontas, que outras pessoas já escreveram, para não ter que reinventar a roda toda vez, e usar. E aí você só vai ter que criar, você só vai ter que ser responsável por criar a parte interessante. E não essas coisinhas chatas, você tem que ficar olhando, esses detalhezinhos low level, essas coisas assim, que a gente está olhando agora. Mas ainda não chegamos lá, só dar uma olhada no que tem aí no horizonte. Para os de vocês que já abriram o PCET essa semana, acho que todos, né? Então, essa aí é uma imagem para descobrir que vocês têm que ajudar o Coronel Mostarda. O Coronel Mostarda é aquele do jogo de detetive. Dá para ler daí? Tem problema não. Vocês vão ter que, mesmo assim, criar um programa que consiga fazer disso aí alguma coisa legível. Na verdade, aí tem um monte de coisa vermelha que a gente colocou de propósito e por baixo disso tem uma mensagem. Lembra que naqueles joguinhos da infância você tinha um plásticozinho, você colocava um plástico vermelho, que mesmo aí sendo tudo vermelho, de alguma forma, quando você colocasse uma coisa mais vermelha por cima, você conseguia ler tudo? Dá pra fazer isso pelo computador? Dá pra fazer isso pelo computador, dá, você coloca um plástico em cima da tela do seu computador e funciona. Mas não é desse jeito que a gente quer que você faça. Você vai ter que bolar, de alguma forma, um jeito de fazer essa mensagem ficar visível. Então pensa, por que quando você colocava o plásticozinho vermelho aí por cima, mesmo que já tem tudo vermelho, fica mais vermelho ainda, mas você conseguia ler. Então o que você vai começar a fazer agora nessa semana é pegar cada um daqueles quadradinhos que a grande maioria de vocês conhece chamados pixels. Cada um pixel é cada um desses quadradinhos que tem uma cor. E vocês vão iterar através de todos esses pixels do arquivo e vão mudar ou fazer o que vocês quiserem com eles e ver como é que vai sair no final. Apagar os pixels vermelhos seria uma, mas apagar os pixels vermelhos não faz a mesma coisa que o plástico vermelho faz. Se você colocar o plástico vermelho por cima, ele está colocando mais pixels vermelhos ainda. Não, o que esse plástico vermelho fazia? Porque eu nunca vi esse jogo, na verdade. Não? Esse plástico vermelho fazia era simplesmente a mesma coisa que isso aí, só que você tem um plástico que ele filtra todas as luzes menos a vermelha. Então quando você coloca por cima, você vê as coisas mais vermelhas. Então todas essas coisas que você está vendo ali que são brancas vão virar vermelhas, certo? E miraculosamente você vê uma mensagem junto dentro dessa coisa vermelha. Mas existem várias formas de resolver esse problema. Essa que você citou é uma delas. Desde que fique legível e que vocês me mandem um programa. Se eu rodar nessa mensagem esse programa, vai sair uma coisa que eu consigo ler. Que eu consigo ler não quer dizer, se eu me inclinar assim de lado e ficar ali a 10 metros do computador, dá para ler? Não, tá? Que eu consiga ler, vocês entendem o que quer conseguir ler. Então, desde que consiga ler, tá bom. E tem vários jeitos de implementar esse programa. Você pode pintar de azul, de verde, de vermelho, do jeito que vocês quiserem, tá? E esse é o PCET 5, certo? E aí está uma coisa daquilo que a gente falou, que são pixels. Os pixels, na ideia mais simples, imagina como é que é a ideia mais simples de fazer uma imagem. Você tem lá, antigamente, você queria fazer uma imagem com um computador. Você fala, é simples. Toda vez que eu escrever um 1, eu tenho um monte de zeros e uns lá dentro. Né? Toda vez que eu escrever um 1, é branco. Escolhi assim. Toda vez que eu escrever 0, é preto. E depois o computador vai mapear e arrumar aquilo bonitinho para mim. Então, se vocês verem aqui, ó, 1, branco, branco. Aí depois tem 4 zeros, tem 4 pixels pretos, certo? Isso aqui é uma imagem de 1 bit de cor. Ou seja, ela só pode ser preto e branco. Tá? Você não pode colocar vermelho aí, não pode colocar verde, porque ou é 1 ou é 0.
Cada pixel corresponde a um bit. Vocês estão vendo isso? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Eu tenho uma dúvida. É o seguinte. Como, na verdade, isso aqui não está bonitinho desse jeito, colocado 4 por linha dentro da memória do computador. Ele está um do lado do outro, o computador não está nem aí para qual começa e qual termina. Ele só sabe que aqui é o começo e que aqui é o final. Então isso é uma linha, um array gigante de bits. Tá? Ele sabe que um 1 significa branco e que um 0 significa preto. Mas como é que na hora de colocar isso aí na tela, ele vai imprimir 8 por linha, bonitinho, para ficar esse smiley aí? É um smiley. Tá, voltando à pergunta. Como é que ele vai saber que aquilo ali não é simplesmente para ser imprimido em uma linha, uma única linha de pixels, e ele vai imprimir isso aí, na verdade, bonitinho? Vai ter um RABA-N? Vai ter um RABA-N. Essa é uma ideia. Mas imagina, se você tem uma coisa de tamanho assim, tamanho, vamos falar de altura, 10. Quantos RABA-N você vai precisar? Se você tiver uma coisa de tamanho 100, quantos RABA-N você vai precisar? Qual o ozão de memória disso? N. Dobrou o problema, dobrou a quantidade de memória para os RABA-Ns. Eu consigo pensar isso usando memória constante? Vamos pensar, vamos assumir uma coisa aqui. Eu vou assumir que todas as figuras que eu vou fazer, e esse é o caso nos programas de figura que você vai ver depois, Paint, essas coisas assim, que todas as figuras serão retângulos. Elas não podem ser outra coisa além de retângulo, certo? Definir as dimensões dela. Se você simplesmente chegar em algum lugar, colocar um inteiro, uma variável inteira falando a altura disso aí quer dizer, a largura disso aí é 8. Então o programa já não vai precisar de um RABA-N ali no final para saber que ele vai ter que pular de linha. Ele só vai saber que ele conta, quando ele chegar em 8 pixels, que é a largura definida anteriormente, ele vai pular de linha. Certo? E onde é que você consegue colocar esse tipo de coisa? Aí no meio é que não pode ser. Ou depois, tanto faz. Mas, normalmente, e um dos primeiros sistemas de fazer isso, antigamente, que foi criado, é o bitmap. Vocês conhecem, né? BMP? É o formato da Microsoft, é com esse formato que vocês vão mexer nesse P7 agora. E, na verdade, o que aconteceu foi que um cara chegou e pensou, pô, eu vou ter que fazer isso aí e em algum lugar eu tenho que colocar a representação do tamanho e da altura dessas coisas aí todas, dessas imagens. Aí ele pensou, pô, vou fazer uma tabela aqui, então eu vou colocar, vai ser sempre antes, ele definiu, vai ser sempre antes que eu vou colocar essas especificações, nunca depois. Ele poderia ter feito depois, mas arbitrariamente ele escolheu antes. E com isso ele criou o ponto BMP. O que significa esse ponto BMP? Ele falou, a partir de agora, tudo que tiver ponto BMP, você vai entrar na tabelinha lá, que eu criei, que está escrito lá que todo ponto BMP tem os 4 primeiros bytes são referentes a, por exemplo, a altura da figura, os 4 que vêm depois são referentes à largura, depois tem mais bytes falando sobre a quantidade de cor, depois tem mais bytes falando sobre umas outras coisas, e depois de não sei quantos bytes começa a figura em si, que é isso aí, certo? Então toda figura precisa ter a figura em si, como a gente viu aqui, e alguns bytes de especificação sobre aquela figura. Tá? No caso do BMP, alguém sabe quantos bytes são de especificação dessa figura? Quem já leu o P7 sabe. Que? É o total que vem antes. 54. 54. Vamos extrapolar agora. Eles são divididos em 2 partes. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui no que veio. Esse bmp.h é um arquivo que veio junto do P7 de vocês. E ele é um arquivo que ele parece muito críptico. Tem um monte de coisa que você não entende nada. Você olha, aí ele define uma struct aqui com BF, um monte de coisa, e Word, The Word, Word, The Word. Você não sabe nem o que é isso.
attribute package, um monte de coisa que você não sabe o que é. Tá? Mas na verdade o que isso aí está fazendo é simplesmente criar estruturas que já são formatadas para aceitar os 54 primeiros bytes de um BMP. Os 54 primeiros bytes do BMP são os que especificam como é que vai ser aquela figura. E os que vêm depois desses 54 são a figura em si. E isso aí vai especificar isso. Aqui são duas figuras chamadas bitmap file header. File, né, arquivo, são as especificações sobre o arquivo. Aí tem qual é o tamanho do arquivo, ó, size, type, provavelmente vai ser BMP. E reservado são algumas outras coisas. Off bits é a quantidade de bits que você vai ter até que comece a figura. São algumas coisas assim, no manual que veio junto com esse P7 está escrito o que é tudo isso. Mas vocês não precisam entender exatamente o que é cada um desses também não. Os mais importantes são esses aqui, ó. Esse aqui é o info header de informação. E aqui é importante que ele tenha o height, que é a altura da sua imagem, e o width, que é a largura, certo? Esses dois são de todos os mais importantes, vocês precisam saber, porque se você colocar o widget errado na figura, ele vai, por exemplo, naquela figura que é toda vermelha, você vai e altera todos os pixels lá para eles ficarem vermelhos, você conseguir ver a imagem, só que você esqueceu de mudar o widget ali para a coisa certa, e a sua imagem fica em uma linha só. Aí você não vai conseguir ler mais nada, certo? A sua imagem vai ter que ficar na mesma linha, na mesma quantidade de linhas que a imagem original, senão vai perder a formatação. Vocês entenderam isso aqui? Tá? Então o que esse arquivo que tem um monte de coisa críptica faz? É só tabelar essas coisas que a gente viu aqui. Mas o que é essa coisa de Word e The Word? Se a gente subir um pouco aqui em cima, a gente vai ver que no mundo do Windows, você tem umas declarações de quantidade de bytes um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Lembra que se eu quisesse declarar 1 byte, como é que eu chamava isso normalmente? Char. Char e byte são a mesma coisa. Não quer dizer que só cabe um char lá dentro. Cabe 1 byte. E com esse byte você pode fazer o que você quiser depois, certo? A gente não está agora interessado em o tipo daquilo. A gente não está interessado mais se é um inteiro ou se é um char. A gente está interessado só na quantidade de bytes. Mas acontece que lembra que o char ele pode mudar. Imagina que eles fazem um computador melhor e que o char tenha, sei lá, 2 bytes ou 3 bytes. Querem fazer isso. E aí meu programa vai parar de funcionar se eu ficar declarando char lá. O que eu faço para ter uma coisa que sempre tem 1 byte? Acontece que o Linux ele já vem com essas declarações aqui, ó. uint8, que é um U é de unsigned, aquela coisa de não pode ser negativo. E o int, na verdade, tanto faz. Isso aí só quer dizer que ele tenha 8 bits. É um tipo que tem 8 bits, isso vai ser 8 bits sempre, não importa a mudança da arquitetura do computador, certo? E o que a gente está falando aqui é toda vez que você vê a palavra byte, você vai ler, ou você vai entender 8 bits, que a gente sabe que é isso, certo? Ou um char, mas o char ele pode mudar. Se você colocasse char aí, estaria certo também. É, unsigned. O the word é a mesma coisa, só com 32. O long é a mesma coisa, só com 32, só que ele não é unsigned. Ele aceita positivo e negativo. E o word normal, ele é unsigned, tem 16 bits. Isso, porque como é que a gente sabe o que é cada um? Se você for no site da Microsoft, e vocês vão no site da Microsoft, você vai entrar lá e vai ver. Ah, a estrutura BF-Type, o nome dela é exatamente essa, fica dentro do bitmap file header, foi declarada há 20, 30 anos atrás, na hora de que o BMP foi criado, como uma Word de 4 bytes. Então é isso que você vai usar. O que a gente fez aí foi só mapear essas coisas para vocês, certo? Agora já facilitei um pouco do P7 essa semana para vocês. Fala. Se quiser mexer com o BMP, tem que ser esses nomes. Tem que ser... Se você quiser mexer com BMP, tem que ser esses nomes? Não necessariamente. Não. Mas esses são os nomes que eles são formatados desse jeito e alguém convencionou há muito tempo atrás que é assim, então se você fizer diferente, é provável que as pessoas não entendam o seu código. Mas funciona? Funciona. Você só precisa saber que os primeiros 2 bytes são referidos ao tipo. Depois desses, os 4 bytes que vêm depois são referidos ao tamanho do arquivo. Depois vem os reservados, depois vem... São bytes. O nome deles não importa. Tá?
Aí a gente vê que tem esse 54. Vem até aqui. O comecinho é falando sobre o arquivo, que é o tamanho do arquivo, e o final aqui, que é maior, são informações gerais sobre a imagem em si. E depois começam essas coisas chamadas triplas RGB. Alguém sabe o que é RGB? Red, Green, Blue. Vermelho, verde e azul. Por que a gente tem isso? Porque isso aqui são só zeros e uns. A gente só tem a possibilidade aí de fazer preto e branco, certo? Como é que a gente faz, então, se quiser colocar amarelo e vermelho e azul e verde aí? Como? Aumenta o número de bits por pixel. Aumenta o número de bits por pixel. Vamos lá, então. Se eu pegar 2 bits para um pixel, o que eu vou fazer com isso agora? 4. 4. Se eu tiver 2 bits e 1 pixel, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma tabelinha que vai falar, tá, com 2 bits eu consigo fazer 00, 01, 10 e 11. São 4 coisas diferentes, certo? Então, a primeira coisa, 00, vai ser mapeado para preto. Aí a segunda, 01, vai ser mapeado para vermelho. E a outra vai ser mapeado para azul. E a outra vai ser mapeado para verde. Então eu consigo 4 cores aí, certo? Então aí, se você for aumentando o número de bits por pixel, a gente consegue então colocar mais cores. É só ir mapeando ó, um inteiro para cada cor. E depois o programa de visualização sabe. Ele entra nessa mapeação, entra nessa tabela e sabe, se der o número 16 lá, eu sei que isso aí é vermelho. Alguma coisa assim. E quantos bits então tem os BMPs que a gente vai mexer agora? Eles têm 3 bytes. Eles têm 24 bits. Tá? 24 bits. Então, um dos bytes é sempre responsável pela quantidade de azul desse pixel. O byte seguinte é sempre responsável pela quantidade de verde. E o que vem depois é pela quantidade de vermelho. O sistema RGB, ele na verdade é BGR. Ele é ao contrário, na hora de se escrever na memória. É esquisito isso, mas é assim. Tá? Então você tem sempre um byte que se for aumentando o número dele, vai só aumentar a quantidade de azul. O próximo, se for aumentando o número dele, vai aumentar a quantidade de verde. E o próximo, se for aumentando, vai aumentar a quantidade de vermelho. Tá? Então agora se eu falar para vocês que eu quero que vocês vão até o 15º pixel dessa figura, vocês sabem chegar, não sabem? Porque vocês sabem, vocês pegam o comecinho da figura, a primeira coisa que vocês fazem é somar 54. Tá? Desses 54 bytes para trás, que eles lá não me interessam. A partir de lá começou a figura. Eu quero no 15º pixel da figura. O que eu faço agora? Pulo 15 vezes 3 bytes. 45 bytes e eu estou lá no 15º. Tá? Legal. Alguém sabe quem é esse cara aí? A imagem não está muito boa, não. Esse é o David Malan, que foi um pouco o professor de vocês até agora, porque todas as nossas aulas são baseadas nas aulas deles. Mas, por que eu coloquei essa imagem aí? Porque a terceira tarefa e a mais legal dessa semana é que vocês vão ter que recuperar imagens tiradas no campus de Harvard, 50 imagens, que foram perdidas, simplesmente alguém apagou sem querer do cartão SD. Aí o que eu fiz? Peguei o cartão SD, passei um programinha especial que fala, não importa que não tenha arquivo lá dentro não, só lê os bits que estão lá dentro e cria um arquivo com isso. Então ele leu todos os bits que tinha lá dentro, criou um arquivo do cartão SD, aí criou um arquivo com isso que chama card.raw, que está junto no P7 de vocês, e você tem que entrar nesse arquivo e encontrar JPGs, certo? E vocês vão achar, no final das contas, imagens como as desse cara aqui. O JPG não funciona exatamente igual ao BMP que a gente viu agora há pouco, tá? O JPG está explicado um pouco mais detalhadamente dentro do P7. Aí vocês olham lá dentro. Mas não precisa saber tanta coisa sobre o funcionamento do JPG também não, para resolver isso. Só o suficiente para encontrar o comecinho dele. Depois que você encontrou o comecinho, acabou. Não precisa mais fazer nada.
Tá? Tem mais coisa dentro da unidade mágica? Não. Nada que você consiga encontrar por hora. E a edição hacker? Na edição hacker, a gente não queria privar os que não vão escolher a edição hacker de tanta diversão, então a gente não mudou muito a edição hacker da edição normal dessa vez, não. A única coisinha dessa edição hacker é que eu esqueci de falar uma coisa que tem na SP7, que é aqui, vocês vão ter que aumentar imagens, tá? Então, vocês vão ter que pegar essa imagem aqui, que tem 8 por... também é 8? É 8 também, e ampliar. Igual o Paint faz quando você arrasta assim, certo? O Paint faz isso para você, ele amplia a imagem, só que alguém teve que pensar no algoritmo para fazer isso algum dia. Você pensa, pô, é só arrastar, é fácil. Mas na verdade alguém teve que pensar no algoritmo para implementar isso. E como é que você pensa numa coisa dessas? É pra usar aquele negócio lá que tem a altura e a largura. Com certeza você vai ter que alterar a altura e a largura aqui, ó. Vai lá na altura e na largura, se você quiser dobrar o tamanho do arquivo, você vai ter que dobrar aqueles dois. Mas só por dobrar aqueles dois, não vai, só isso não vai dobrar o arquivo. Porque você dobrando aqueles dois, você só fala pro compilador, no caso pro visualizador de imagem, que daqui para frente vai vir um arquivo com essas especificações. Se quando ele chegar lá não tiver um arquivo com essas especificações, imagina que na verdade eu tenho um arquivo aqui que tem, sei lá, 20 pixels. E eu falo lá em cima que não, meu arquivo é de 100 por 100. 10 mil pixels. O que ele vai acontecer? Ele vai ler os meus 50 pixels e vai continuar lendo logo depois. A gente já sabe o que acontece quando ele continua lendo na memória coisas que, na verdade, não eram para ser aquilo, né? Então, só mudar aquilo ali não vai resolver o problema. Mas também, se você ficar sem mudar aquilo ali, também é um problema no final. Porque mesmo que você altere o tamanho desse arquivo aqui, da imagem, ele só vai ler os primeiros 50 pixels depois. Certo? Porque você não alterou o tamanho ali no header. Fala. Dobrar cada pixel e copiar na frente dele a mesma coisa, pra quando for embaixo, dobrar pra baixo. Como assim? Tipo, tem um branco, aí tem dois brancos, aí mais dois. Aí você tem que pensar assim, se eu quero aumentar essa imagem em 2 vezes, Aí vai ficar só pro lado. quer dizer que a largura vai aumentar em 2 vezes e a altura vai aumentar em 2 vezes. Copia na frente. Então a ideia mais, na verdade, acessível aí, é você pegar um pixel, escolher esse aqui. Ele é branco. No lugar de um pixel branco, eu vou colocar quantos pixels brancos? 4. Eu quero dobrar o tamanho dessa imagem, então nesse lugar de um pixel branco, eu vou colocar 4. E no lugar do pixel do lado, eu vou colocar 4. Então cada pixel vai virar 4. Se eu quiser triplicar, A fala. gente só vai trabalhar com ampliações inteiras, né? Dobrar lá, porque se fosse números quebrados, é mais complicado. Vocês vão ter que pensar em números quebrados também. Vocês vão ter que pensar em números quebrados também. E na verdade o programa de vocês tem que aceitar um argumento de linha de comando, que é tipo ampliar 5. Aí ampliar 5 faz ele aumentar em 5 vezes. E ele vai ter que ter de ampliar de 1 até 100. Tá? Então ele tem que aceitar qualquer argumento de linha de comando de 1 até 100. Então tem que funcionar para esse. Mas vocês podem arredondar, não tem problema nenhum. Então vocês podem pensar que 1,5 e 1 é a mesma coisa, não tem problema. Só tem que arranjar um jeito de resolver o problema de 1,5. Se botar multiplicar por 4, por exemplo, aí aqueles dois do início ali brancos, Ah. vai ser 4 em cima e 4 embaixo. 4, 4, 4, 4. Se multiplicar por 4, quer dizer que cada pixel vai ter que virar um 4 por 4. Não, por 2 quer dizer. Ah, tá, por 2. Então vai ficar 2 em cima e 2 embaixo. Mas como faz isso? Boa pergunta. Boa pergunta. Aquilo que você falou, pensar como se fosse 1,5 fosse 1. Mas aí não vai ficar com a dimensão que você ia querer. Como se 1,5 fosse 1. Não, mas no PC está especificado isso, fica para você, para decidir como é que você vai trabalhar com esse tipo de coisa aí. Eu tenho que até alterar isso na própria imagem, tem que criar uma nova imagem com... Criar uma nova imagem ampliada. Tem escrito todas essas especificações no P7. Mas na sua pergunta aqui,
tem uma função chamada fseek, fileseek, que ela simplesmente anda dentro de um arquivo. Ela é tipo o meu dedo que anda dentro do arquivo. Se eu chamar fseek 10, ela vai andar tipo 10 bytes para frente no arquivo. Tá? Então, se eu quiser ampliar o primeiro lá, quero multiplicar ele por 4, o que eu vou normalmente fazer? Eu vou multiplicar ele por 2 primeiro, chamar fseek para pular uma linha e colocar mais 2 lá, e depois voltar com fseek para o segundo. Por exemplo, isso é uma coisa que você pode fazer. Entendeu? Tá. E alguém pode imaginar qual que é a versão hacker disso aí? Isso aí foi a versão comum. A versão hacker é a mesma coisa, só que você vai ter que aceitar argumentos de linha de comando entre 0 e 100. Então você vai ter que aceitar argumentos de linha de comando como 0,5, 0,7, 0,8, 0,9, ou seja, você vai ter que diminuir a imagem. Aí é muito mais legal, porque aí alguns desses pixels vão sumir, certo? Você tem uma imagem 8x8, você quer fazer ela 4x4, os pixels não vão mais ficar todos aí. Então você vai ter que escolher quais desses pixels tirar, vai ter que escolher qual cor colocar no lugar, coisas desse tipo, tá? Aí, por exemplo, trabalhar com médias, aí você tira uma média dos pixels e das cores dos pixels e coloca no pixel do meio. Alguma coisa desse tipo aí vocês vão ter que fazer, entendeu? Alguma pergunta sobre esse P7? Alguma pergunta? Não. Como é que faz isso? Você tenta fazer, o P7 explica muito, ele te ajuda muito, tá? O documento ele ajuda muito e o fórum te ajuda mais ainda se você postar lá. Mas se você postar na sexta-feira às 6 da tarde, ele não vai te ajudar muito não. Fala. Fala. Quer dizer que eu posso desprezar os quebradinhos? Depende. Quer dizer, se eu escolher tamanho 4, 5, 6... Na edição normal pode. Na edição normal... Não, 4, 5 e 6 é diferente. Mas 4 e 4,5 você pode escolher, você pode achar que é a mesma coisa. Ah, sim. A entrada é 4,5. É, aham. Mas no hacker não. No hacker não. Aham. Mas o P7 está bem especificado em relação ao que você pode e o que você não pode fazer em relação a esses pontos depois da vírgula. Tá? Alguém lembra disso aí? Da semana passada? Lembra que a gente estava falando um pouco de estruturas de dados? É, lá da cafeteria de Harvard. Tá? De estrutura de dados, que a gente criou aquela linked list. Para que a gente criou uma linked list? Vocês lembram? Vocês lembram o que era uma linked list? Que a gente fez aqui na frente com um monte de gente. Para não precisar alocar memória você precisa. Lembra que toda vez que eu queria inserir alguém, eu falava maloc André e você vinha? Eu estava alocando você. Para que a gente fazia aquilo? Ele dá segmentation fault em qualquer coisa, não importa. Para poder fragmentar. Na verdade, é simplesmente para poder alocar mais memória quando você quiser, de uma maneira eficiente. Você lembra quando você tem um array? Você tem um array de tamanho 100. Você quer agora, não, esse array está muito pequeno para mim, agora eu quero um de tamanho 200. Como é que era o jeito que a gente fazia? O array está de tamanho 100, você cria um outro array de tamanho 200 zeradinho, copia byte por byte daquele array de tamanho 100 para o de tamanho 200 e dá free no array de tamanho 100. Era isso, certo? Não pode simplesmente chegar lá no final do array de tamanho 100 e chamar mais 100 bytes ali, porque pode ser que o sistema operacional não possa te dar aqueles 100 bytes. Pode ser que esteja sendo ocupado por outra coisa. Tá? Então essa linked list era uma coisa que resolvia esse problema, porque a gente tinha um nó, e o nó ele tinha um valor e apontava para outro nó. E toda vez que a gente queria aumentar o tamanho da lista, era só malocar mais um nó e mudar os ponteirinhos lá e pronto. Certo? Mas tinha alguns problemas dessa lista. Qual era um dos problemas dela? Para acessar qualquer byte no meio da lista, você tinha que passar por todo o início. Perdeu a coisa da RAM, da memória de acesso aleatório. Não tem mais acesso aleatório isso aí, porque você tem que passar pela lista por cada nó para chegar em algum ponto que você queira, certo?
Mas na aula de quarta a gente vai ver umas listas que tem isso, tem as duas coisas, por exemplo. Ou umas estruturas mais interessantes ainda, mas por enquanto, essa estrutura aqui, eu falei dela, é uma estrutura FIFO. O que é FIFO? First in, first out. Quer dizer, na verdade, last in, essa é LIFO, desculpa, eu tô enganado. Essa é LIFO, é last in, first out. Então, o último que você coloca é o primeiro a sair. É uma pilha, o nome dela é stack, ou pilha. Então, você vai colocando, empilhando essas coisas da cafeteria aí, e o último que você colocou vai ser o primeiro a sair. Para humanos, isso não é muito legal. Imagina você tem uma fila assim, aí quando você coloca uma pessoa, ela vai sair logo depois, e a pessoa que entrou primeiro nunca vai chegar na hora dela, certo? Mas tem algumas coisas que você quer implementar isso aí. Tá? Além disso, tinha a queue, que é uma fila. A fila é FIFO, first in, first out. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Tá? Vamos imaginar, então, como é que a gente poderia implementar isso em C. Imagina aqui. Qual estrutura que a gente pode utilizar, que a gente conhece em C, para implementar uma fila? Vamos supor que a gente saiba que aquela fila, ela tem um tamanho, certo? A fila de parque de diversão, ela não pode ser infinita, não. Tem 100 pessoas naquela fila, por exemplo, é o máximo. Se tiver mais, eu não deixo entrar. Tá? Array serve. Então, vamos lá. Eu vou criar uma estrutura, struct queue, que é a fila, certo? E, na verdade, o que ela vai ter? Ela vai ter um array, eu vou falar que cada pessoa é um inteiro. Coloco o primeiro, segundo, terceiro, por exemplo, qualquer coisa serve. Então, o array, na verdade, é a fila aqui. O membros. E tem 100 membros, tá? Todas as vezes que a gente mexe com estruturas de dados, a gente não precisa só da estrutura, mas também de funções que a gente pode fazer com ela. Lembra que no caso da lista, a gente precisava pegar elementos, procurar elementos, adicionar elementos, retirar elementos. Essas são operações. E funções fazem isso. A gente tem que implementar funções no começo. Aí, nesse caso aí, quais são coisas que a gente faz com uma fila, normalmente? Adiciona e tira membros. Tá, vamos pensar tirar membros. Retorna um inteiro aqui. Tira membro. Pode ser void. Ou não precisa ser void não. Vou colocar aqui que ela vai aceitar qual fila que é essa. Então vai ser queue e pá. Fila. Então o que eu fiz aí? Eu só falei que isso aqui recebe uma estrutura fila. Essa tira membro recebe uma estrutura fila. E ela tira um membro da fila. Na verdade, qual membro da fila que ela vai tirar? O primeiro. Tá? No caso de uma fila que só tem um elemento, qual membro da fila que ela vai tirar? Ele. Então, o que isso aqui faria? Ops. Então, isso aqui resolveria nosso problema? Não. Só estou retornando. Retornar não tira, na verdade. Quer dizer, só retorna uma pessoa. Mas vamos por partes. Está faltando uma coisinha aqui. O que está faltando aqui? Ponteiro? É, de certa forma sim. Lembra que a gente aprendeu isso na última aula? Fila.membros. Isso ainda está errado. Por que isso é estrela fila.membros? Por quê? Porque fila é um endereço, tá? Fila é um endereço para uma fila. Fila é um endereço para uma fila. E esse endereço está me mandando para aquela fila ali que tem membros dentro dela. Tá? Então eu preciso primeiro seguir o endereço, cheguei na fila. Logo depois eu acesso usando a coisa de ponto ao array membros que tem dentro dela. Mas tinha uma notação muito bonitinha que a gente usava na última aula para fazer exatamente isso aí. Setinha.
que é a única notação de C que faz sentido. Certo? Então, é a mesma coisa, colocar ponteiro e logo depois ponto e colocar essa setinha. Essa setinha quer dizer, siga o ponteiro e me retorna essa parte da estrutura. Tá? Mas, quando eu tiro o primeiro da fila, o que aconteceu com a fila? Todo o resto foi deslocado pra frente. Ficou com um a menos. Tem um outro jeito, ao invés de todo mundo mudar de posição, o que você pode fazer? Tirar o primeiro? Não, você não pode dar free uma parte só do array, não. Você tem que dar free no array inteiro. Fala que o segundo é o primeiro. Fala que o segundo é o primeiro. Então a gente precisa saber onde é que o primeiro está. A gente precisa saber onde é que o primeiro está. Então, na verdade, a cabeça da fila, o primeiro da fila, vai ter que ser gravado. Então, mais uma coisa que tem que ser declarada aqui dentro é o primeiro da fila. Tá? O primeiro da fila começa em 0, por exemplo. Eu seto ele para 0 lá. Mas logo depois, então o que eu vou querer fazer? Eu vou querer falar aqui então que o primeiro da fila vai ser agora igual ao primeiro da fila mais 1. Certo? Pode botar um mais também, não pode? Tá. Agora eu mudei de lugar o primeiro da fila e retornei o primeiro da fila. Então tem que colocar aqui porque agora eu estou lembrando quem é o primeiro da fila, certo? Ali tem um probleminha, né? Porque eu fiz um mais aqui, só que na verdade você pode fazer isso com menos. Não, menos você não pode não. Você pode fazer menos 1. Entenderam por que você não poderia fazer menos? Se colocasse um menos aí, ele ia executar isso aqui e fazer menos depois. Tá? Um jeito mais legal de fazer isso os programadores profissionais de C aqui, todos sabemos que a gente pode colocar o mais ali. Então, ele vai primeiro executar a fila primeiro e logo depois que ele terminar de executar aquilo, ele vai passar o mais. Aí depois que ele Faz isso com uma língua... Ainda depois disso que ele vai fazer o return, né? Aí depois disso ele faz o retorno. O return é a última coisa que ele faz para sair da função. Legal isso. Mas ainda tem outras coisas que a gente pode lembrar de uma fila, que a gente precisa saber. O que mais que a gente precisa saber de uma fila? Se a gente sabe o primeiro, falta saber o último. Se a gente souber o primeiro e o último, a gente assume que tudo lá no meio está preenchido. Porque a gente sempre ou coloca um na última posição, ou tira o primeiro. Coloca e tira. A gente nunca vai mudar o meio, então o meio vai estar sempre preenchido. Certo? Então, se a gente tiver o primeiro e o último, a gente souber onde é que o primeiro está e onde é que o último está, os do meio, eles estão preenchidos e eu não estou nem aí para eles. Eu posso acessar eles a hora que eu quiser. Certo? Então, eu vou ter que lembrar também do último. E por aí vai. Agora, a gente já implementou essa estrutura fila. E agora a gente pode andar com ela. A gente ainda não consegue adicionar um membro. Mas isso aí deixa para vocês pensar depois. E ali na hora da função, quando você declarou tira membro, tem eu não sei como que fala, kill. Kill e ponteiro fila, seria tipo o tipo da estrutura, esse Kill é o nome da estrutura, tá? Ponteiro quer dizer que o que vai vir aqui vai apontar para essa estrutura. Fila é o nome da minha variável. Então, quer dizer, o que tem dentro dessa variável é um ponteiro, um endereço. Tá? Para onde é que esse endereço está apontando? Para uma estrutura do tipo fila. Kill, entendeu? Por isso que eu não posso usar só ponto aqui, eu não posso usar só fila.membro. Tá? Se eu usar só fila.membro aí, ele ia tentar entrar dentro de um endereço
Porque fila é o endereço e acessar um membro. O endereço não tem nada lá dentro. Fala. Nesse conteúdo fila aí, eu posso acessar qualquer coisa que está dentro do struct? Você pode acessar qualquer coisa que está dentro e mudar. Qualquer coisa que está dentro do struct. Pergunta, por que eu não declarei isso assim? Porque você ia criar outra em outro escopo diferente, exatamente. Lembra aquele problema do swap que a gente já teve várias vezes? Toda vez que você quer pegar uma variável, por variável entende-se array, struct, qualquer coisa. Toda vez que você quer pegar uma variável e mudar o que tem dentro dela, nesse caso a gente está mudando porque tem um mais aqui, tá vendo? Você precisa passar ela por endereço, por referência. Tá? Porque a gente não pode pegar a variável e passar o que é ela, porque ele vai copiar em outro escopo. Então, nesse caso aí, ele iria copiar em outro escopo. Quando a gente faz assim, ele vai exatamente lá em main, ou lá onde essa variável estiver, para mudar ela. Pergunta. Estrela igual a endereço fila, da mesma coisa? Aqui o estrela... Aonde isso? Aqui dentro? Não, dentro do escopo. Aqui. É igual a endereço. Não, que o estrela é tipo uma declaração, como se fosse int estrela, char estrela. Kill é um tipo de coisa. Então você não pode falar que o estrela é igual. Porque não tem uma variável aí. Você precisa de uma variável para ser igual a outra coisa, ou alguma coisa para ser igual. Isso aí não é nada, isso aí é só uma declaração. É só falando qual é o tipo da coisa que vem logo depois. No caso, um ponteiro para uma fila. Alguma pergunta? Não? Vou fazer uma pausinha de 5 minutos. Voltando então. Lembra que eu falei daquela coisa de ajudar o Coronel Mostarda? Aquele negócio de ter uma mensagem escrita dentro de uma imagem que, à primeira vista, não significa nada? Aquilo chama estegonografia. Acho que é isso. Estegonografia é o nome. E, na verdade, é uma ciência que já é praticada há algum tempo de colocar em uma imagem uma mensagem criptografada. Uma das vantagens em relação à criptografia desse tipo de coisa é que na criptografia você manda um texto que, mesmo que a criptografia seja impossível de ser quebrada, só o fato daquilo lá estar criptografado, o cara vai ver aquele monte de coisa esquisita e vai saber que aquilo está criptografado. Uma imagem de uma árvore bonitinha lá, que tem uma mensagem por trás, o cara só olha a árvore, ele não vai perceber que ali pode ter alguma coisa por trás daquilo, certo? Por exemplo, essa árvore aqui, vocês estão vendo? Se você olhar essa imagem de árvore, se você entrar em cada um dos pixels dela e mudar 2 bits, 2 zeros lá, se ele for 0, transforma ele em 1, se ele for 1, deixa ele como 1, só 2, os 2 últimos, os 2 menos significativos. Olha o que vai acontecer com a imagem. Estão vendo aí? Ela vai virar um gato. Os 2 últimos de cada pixel tem 24 bits, tá? Isso aí foi tirado diretamente do artigo da Wikipédia sobre estegonografia. Vocês podem entrar em casa depois. Explica exatamente qual o algoritmo que foi utilizado para transformar uma árvore num gato. Só que nem sempre é possível assim, dar duas imagens legíveis, a original e a segunda ser. É difícil, mas colocar uma mensagem é muito mais fácil do que fazer uma árvore se transformar num gato. Por exemplo, pode ser usado, por exemplo, por terroristas para mandar uma mensagem no avatar do Facebook. Coloca o avatar do Facebook dele, é uma imagem dele. Só que se ele passar pelo programa certo, aquela imagem, vai ter uma mensagem encriptada lá por trás. Entendeu? Já aprenderam a craquear o IA, a ser terrorista, já aprenderam de tudo aqui, né? Um monte de coisa que parece complicada. Só para vocês verem, a gente está indo essa semana, é a semana que a gente vai mais fundo no low level da vida aqui, para brincar o mais fundo com endereços, com bits, com coisas bem pequenininhas, porque a partir da semana que vem a gente nem vai lembrar que isso existe. Tá?
Então, lembra que eu falei aqui sobre leaks de memória? Aquela coisa que se você chamar malloc em alguma coisa e no final do programa não devolver aquilo para o sistema operacional, a memória, o sistema operacional ainda acha que aquela memória está sendo usada e depois seu computador vai ficando lento e mais lento e mais lento, você rodar aquele programa várias vezes. Toda vez que você usa getString, você usa getString várias vezes e roda o mesmo programa usando getString várias vezes e aloca uma string grandona, depois seu computador não está mais funcionando, você tem que reiniciar ele porque o sistema operacional, aquela memória não está sendo utilizada, mas o sistema operacional acha que ainda está. Então ele não pode mais alocar aquela memória para ele. Tá? E isso é um problema grande, muito grande em programas atuais, em jogos, por exemplo, que consomem muita memória RAM. Depois de você rodar um jogo, quando você desliga ele, você vai perceber que seu computador vai ficar mais lento, porque é muito difícil você saber todas as partezinhas de memória que aquele jogo está rodando lá, para você conseguir dar free em todas elas depois. Mas tem programas que ajudam a gente. E ajudam a aumentar a sua nota no final das contas. Valgrind, que está escrito ali, não dá para ler direito, mas Valgrind é um programa que ele faz exatamente isso. Ele checa todos os erros de memória possíveis. Então, vamos ver um programinha aqui. Os programas atuais usam isso? Na hora de você fechar? Usam com certeza. Sem isso, um programa atual de tamanho grande, você não vai conseguir nunca ter ideia de todas as partes de memória que estão lá e todas as partes que você alocou, que você não alocou. Então você precisa passar essas coisas. Não, porque esse programa funciona na hora que você está rodando o programa. Ele fica lá rodando em segundo plano quando você roda o programa e vê quanto de memória que foi deixada lá no final das contas. Se o programa rodar, por exemplo, só sem nada com o usuário, sem pedir nada para o usuário, ele sempre vai rodar da mesma forma, certo? A não ser que ele tenha um fator aleatório. Mas ele sempre vai rodar teoricamente da mesma forma e a quantidade de memória vai ser sempre igual, então ele vai sempre achar a mesma quantidade de problemas. Mas se o programa tiver, por exemplo, um jogo que qualquer coisa que o usuário faz muda completamente o jogo, certo? Se você for para um lado, ele vai mudar, vai alocar memória para uma coisa. Se ele for para o outro, vai alocar memória para o outro. Então, cada vez que você passar, ele vai testar. Então, você tem que passar esse programa em todas as possibilidades do jogo para saber se não está tendo nenhum leak de memória. E isso é muito difícil. Mas existem ainda ferramentas mais sofisticadas que servem para esse tipo de coisa. E as linguagens atuais, como elas não têm mais malloc, não têm mais essas coisas, elas ainda já dão uma enxugada nesse tipo de erro. Mas mesmo assim é uma coisa bem complexa quando você tem esse tipo de input do usuário que muda, que leva para vários caminhos diferentes. Tá? Aqui é o comando que vocês vão usar. Esse comando grande aqui, ele significa simplesmente, Valgrind é o nome do programa, -v quer dizer, fala para mim a maior quantidade de coisa que você conseguir falar. Tá? -leakcheck é igual a full, quer dizer, me fala também a maior quantidade de coisas que você conseguir descobrir sobre leaks, que é essa perda de memória, e A.out é o nome do meu programa, ou eu posso mudar isso aí dependendo do meu programa. Não, isso aí não é para compilar. Isso aí é para rodar o programa, depois que ele já estiver compilado, ligando o Valgrind em segundo plano para saber se tem memória, se tem alguma falha na memória lá. Isso vai ser muito útil para vocês, porque semana que vem, na verdade, a partir de depois de amanhã já está liberado o P7, e o último P7 de C, que vocês vão ter que implementar um dicionário. E nesse dicionário, vocês vão ter que guardar na memória uma quantidade muito grande de palavras, certo? Sei lá quantas palavras, são praticamente 1 milhão de palavras, eu acho. Muitas palavras. A gente colocou até palavras que não existem lá, só para aumentar o tamanho do dicionário, para ficar mais legal. Mas imagina você colocar muitas palavras lá e rodar aquilo e não dar free depois, o seu computador vai ficar lento. Então vocês vão ter que usar programas desse tipo aí para saber se todos os bytes estão sendo friados. Tá? Então, um exemplo aqui é esse memory.c. É um programa muito simples. O main dele só serve para chamar uma função f e retornar 0. Tá? A função f, ela é basicamente, ela chama malloc 10 vezes size of int, quer dizer quantos bytes serão alocados.
40 e vai colocar isso em algum lugar e x vai apontar para esse lugar, tá bom? E depois ele vai acessar o décimo local do array de x e vai falar que lá é igual a 0. Tá? Então o que ele fez aí? Ele alocou um tipo de memória int, tanto faz, alocou 40 bytes para você fazer o que você quiser com eles. Você pode tratar eles como uma string, você pode tratar eles como um array de inteiros, do jeito que você quiser. E eu escolhi tratar eles como um array de inteiros. Fui lá na 10ª posição e coloquei 0. Tá bom? Entendido? Problemas aí? Tem 2. Eu acabei de falar de um. Chamei malloc e não chamei free. Primeiro problema. Quantos bytes foram perdidos que não serão devolvidos nunca mais? Quanto é size of int? 40. Então 40 bytes foram perdidos para sempre, não serão mais descobertos pelo sistema operacional. Qual o outro problema aí? Tipo, nunca mais, tem que só formatando? Não, só reiniciando. Quando ele reinicia, a memória fica toda zerada. Isso aí é tudo memória RAM. Quando eu estou falando de memória aqui, é sempre memória RAM. Não, isso aí não tem a ver com HD, não. Tá. Mas qual o outro problema aqui? Eu aloquei um array de tamanho 40, ou seja, eu aloquei um array para 10 inteiros. E eu estou chamando x10 é igual a 0. Passei. Por quê? Porque o array é só de 10 inteiros. Qual que seria o maior? 9. Certo? Já esqueceram disso? É, olha ali, ó. 10 vezes size of int. 10 vezes o tamanho de inteiro quer dizer que ele vai ter espaço para 10 inteiros. Ah, sim, é verdade. É verdade. Pra vocês verem, eu vou dar make nesse programa aqui só pra... Ele não faz nada, tá? Ele não printa nada na tela, ele só perde memória. Então, se eu ficar fazendo isso, eu vou ficar doando 40 bytes pro limbo, tá? Ó, eu já doei... Faz um programa que executa 10 milhões de vezes. Eu já doei... eu posso vir aqui... Faz um programa, executa não. Eu também duvido. O programa nem vai rodar com tanta memória. Não tem tanta memória no meu computador, não. Mas... Tá. E agora usando o Valgrind. Por que o Valgrind vai ajudar a gente? Vamos supor que eu não sei que tem esses erros. Eu fiz o programa, eu acho que não tem erro, não. Tá funcionando bonitinho. Ele rodou, não rodou? Rodou. Não falou nada de mal aí. Eu não sei disso ainda. Aí eu vou fazer Valgrind menos V, que me fala tudo que você tem. Aí menos leak check é igual a... Como é que eu sei de todos esses comandos? É menos. Como é que eu sei de todos esses comandos? Entrei no manual, ou o que é mais provável, eu tentei rodar só Valgrind o meu programa, e o Valgrind me falou, roda com esses comandos aqui, porque senão não vai dar certo não. E o nome do meu programa, que é memory. Não está instalado o Valgrind. Desculpa, a 113 MB. Tá bom, eu não vou instalar o Valgrind agora não. Mas não está instalado o Valgrind. Se vocês instalarem o Valgrind e não fizerem como eu, ele vai vir com um monte de coisa, ele vai responder um monte de coisa sobre o seu programa, vai falar um monte de coisa e um monte de função que você não tem ideia do que seja. Aí você vai olhando para aquilo tudo, passa só com o olho assim, e quando você chegar em alguma coisa que é sua, o que quer dizer é sua? Quer dizer... Tem escrito memory.c, porque é o nome do seu programa. O resto ele vai estar falando de arquivos que você nunca ouviu na vida, então não é aquilo, não é seu não. Aí ele vai falar isso aqui, ó. Invalid write of size 4.
nesse endereço aqui que não me interessa, na função f, memory.c, linha 23. Se a gente for lá na linha 23, o que isso vai ter? Vamos ver. Tá aqui. A linha 23, tá vendo? A linha tá aqui, ó. Dá pra ver? Então a linha 23 é essa. Então ele tá, write é escrever, ele tá tentando escrever numa memória inválida. Isso que o Valgrind está falando pra gente. Invalid write. E por que é of size 4? Porque você está escrevendo um int, e o int tem tamanho 4, certo? Tem um outro problema que ele falou pra gente aqui, são dois. Ops. 40 bytes em um bloco estão completamente perdidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que 40 bytes foram pro limbo. Por quem? Por malloc. Malloc num arquivo que você não quer saber onde é, que foi chamado por f, memory.c, 2.22. Aí você vai lá na linha 22 do memory.c, e aqui é a linha 22, ó. Linha 22. E ali, de fato, tem um malloc pegando 40 bytes, e ele fala quantos bytes foram perdidos. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Aqui você fala free de quê? De x. E para resolver o outro problema, você simplesmente faz isso aqui. Agora não tem mais nenhum problema esse programa. Só que ele também não faz nada. Tá. Esse vampirinho divertido aí. Eu juro pra vocês que lá em Harvard tem isso também. Eu copiei deles. Mas, alguém me diz o que é isso? A parte importante desse slide? Endereços. Mas, de forma mais geral, eu já ouvi. Hexadecimal. É uma coisa que a gente ainda não viu formalmente, mas que já apareceu muitas vezes. Que é um hexadecimal? Para que o hexadecimal serve? Para você escrever um número que é muito grande, pequenininho. Tá? E como é que ele faz isso? Alguém sabe? Usa letras. Usa letras. Vamos lá. Hexadecimal é basicamente... Dá para vocês lerem aqui? Vou aumentar o tamanho um pouquinho para ficar melhor. Pronto. Se eu for escrever 1 em binário, imagina aqui 1 byte. Tem um 1 aqui, certo? 1 em decimal está aqui. Ops. Tá difícil escrever 1. E como é que eu vou escrever 1 em hexadecimal? Hexadecimal é simplesmente, aquele lá é base 2, aquele depois é base 10, e o que vem depois é base 16. Isso quer dizer que o primeiro, você tem dois possíveis símbolos, o 0 e 1. Nesse aqui você tem 10 símbolos, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o hexadecimal você vai ter quantos símbolos? 16. Qual o primeiro símbolo do hexadecimal? 0. Segundo. Como é que eu faço 10 em hexadecimal? Como é que eu faço 11? 12. Eu estou em qual agora? 14. E esse é? Como é que eu faço 16? G. F1. F1? Não. F0? 11? Tá quase. Isso aí é 16. O que isso quer dizer? Lembra que quando você tem nos decimais aqui, isso aqui quer dizer 1 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 3 vezes 1? Ali é a mesma coisa. Quando você tem 1 e 0, você quer dizer 1 vezes 16 mais 0 vezes
16. Não, nesse caso é 1. A primeira é sempre uma unidade. Aí depois você vai ter 16 ao quadrado. Então é 1 vezes 16 ao quadrado, mais 1 vezes 16, mais 0 vezes 16 a 0, que é 1. Mas não tinha um X ali na imagem? Era o que eu ia dizer. Ah! Todo número hexadecimal vem com 0x antes. Pra quê? Só para avisar o computador, daqui a pouco vem um hexadecimal. Porque senão ele vai olhar para aquele 110 ali, ele vai olhar esse 10 aqui e vai achar que é um 10, de fato. Ou ele vai olhar para o 20. Quanto é que é 20? 20 dá quanto? 32. Exatamente, certo? 2 vezes 16 mais 0 vezes, certo? Por que hexadecimal? Você não poderia ter parado no B e ter feito só, sei lá, com 12, base 12, ou base 13, base 14, base 20, base 50, base 256. Por que 16? 16 é 2 elevado a 4. Porque 16 é 2 elevado a 4. Mas por que isso? Caso 2 é o cubo, então você... Olha que bonitinho. Imagina que eu tenho um número binário. Se for escrever ele com 4 dígitos, tá? Sei lá, todo um. 4 dígitos. Como é que eu escrevo isso aí em hexadecimal? F. Tá? Então, F significa completo cheio de uns. Significa 4 bits cheios de uns. Tá? Porque aquilo ali é 2 elevado a 4. E ali são 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 elevado a 4 e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vocês aprenderam já que isso é a mesma coisa, certo? Se eu colocar então 2, um do lado do outro, 0, 0, 0, 0, ops. Eu vou ter aqui um byte. Então agora eu consegui representar um byte com 2 numerozinhos ali, ó. O 0 quer dizer tudo 0, o F quer dizer tudo 1, certo? Se eu colocasse aqui o, sei lá, o E, aí eu só perco um 1zinho aqui. Por exemplo, isso, certo? Então, na verdade, a partir de agora, praticamente toda vez que a gente for escrever bits ou bytes, a gente vai escrever dessa forma aí, porque é mais bonitinho, tá? Qualquer coisa que é binário, é tudo número, tá? Tudo número, no final das contas, é tudo número, pode ser representado por decimal, binário ou hexadecimal. Só que hexadecimal é menorzinho, tá? Quando você coloca FF, FF, FF aqui, quantos bytes tem aí? 3 bytes. Cada um deles é 2 a quarta, certo? 16. Então quer dizer que cada um deles é 4 bits. Um byte é 8 bits, então 4 mais 4, 8, depois tem mais 8, depois tem mais 8, são 3. Para que serve esse tipo de coisa com 3 bytes, um do lado do outro? Identificar cores. RGB. Todo mundo que já mexeu com coisa de cor ou com HTML sabe que você vai representar cores dessa forma aí. É por isso, então? É. Usa hashtagzinho. É, hashtagzinho e FFFFFF. Os 2 primeiros são vermelho, isso aí é branco. Os 2 primeiros são vermelho, os 2 do meio são verde, os 2 do final são azul. Então, se eu quiser nenhum azul, por exemplo, eu simplesmente zero todos os bytes. Zerei todos os bytes do azul ali. Ou bits, zerei todos os bits, serve também. Aí aqui eu deixo só vermelho, tá? É muito melhor do que você digitar aqui. Ô, Gabriel, mas não é o contrário? Aí é branco, tá bom? Acredita em mim. É ao contrário na hora de escrever na memória em um BMP. Cada arquivo tem sua singularidade, então só no BMP que é ao contrário, tá? Então vocês entenderam isso aí? Alguém tem dúvida sobre hexadecimal? Explodiu minha cabeça isso aí. Tá? Se eu quiser diminuir a quantidade de vermelho, eu coloco aqui, sei lá, 99, DD, qualquer coisa assim, está diminuindo a quantidade de vermelho. Então ninguém tem dúvida sobre hexadecimal? Vamos pensar numa coisa legal agora. Eu quero escrever a letra A.
Como é que eu escrevo a letra A em termos de números? Agora em termos de binário. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 65 ele vai ter um 64, certo? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tá? E o último 1. Beleza? Isso é um Azão. Como é que eu escrevo o Azinho? 7. Vamos lá agora. Tá, eu fiz... Dá isso aí. 64 mais 1 mais 32. Tá? Dá 97. Agora vamos ver como é que escreve o B. Eu vou simplesmente copiar isso aqui. (65) vai ser agora 66, isso aqui vai ser agora 98. Só vou mudar aqui no final, certo? Aqui é 0, aqui passa a ser 1, aqui é 0, aqui passa a ser 1. Tá vendo? E isso vai se repetir depois. Qual que é a diferença entre o uppercase e o lowercase aí sempre? O terceiro bit da esquerda para a direita. Toda vez que em um byte, tá? O terceiro bit da esquerda para a direita for 1, aquilo lá é um lowercase, ele é minúsculo. Toda vez que o terceiro bit da esquerda para a direita for 0, aquilo lá é um uppercase. Tá bom? Isso é uma coisa legal, porque você não precisa mais somar 32 para transformar Azão em Azinho. Somar 32 é uma operação um pouco mais complicada do que isso. O que você precisa fazer é simplesmente entrar naquele bit e mudar ele. Você não precisa mais somar 32. Somar 32 é muito mais difícil do que isso. Tá? E como que você vai naquele bit e muda aquilo? Até agora a gente só mexeu com bytes. A gente pegou um byte, conseguiu pegar um byte, somar com outro, pegar um byte, mudar dependendo do outro. Mas com bits a gente não mexeu ainda. E é isso que esses operadores fazem. Tá, você não precisa saber todos, tá? Você só precisa ter uma ideia do que isso aqui faz. Aqueles dois de cima são os mais importantes. Tinha isso no slide do primeiro. Tinha no primeiro slide. Tinha, naquela tabela. Uhum. Aqueles dois primeiros são os mais importantes, são parecidos com o AND e OR que a gente conhece. Só que aquele AND e OR são AND e OR de bytes. Esse aqui são de bits pequenininhos. Tá? Aquele lá é o AND, aquele lá é o OR, o XOR, o complementar e o shift para a esquerda e o shift para a direita. Vamos ver um programinha que usa isso agora. Binary.c. Ele simplesmente pega um inteiro não negativo do usuário no começo, tá? E depois ele imprime o número em binário. Olha que legal. Vamos ver o que o programa faz aqui primeiro. Inteiro não negativo, por favor. Continue. 413 Quase. 54, por exemplo, é aquilo ali em binário. Tá? 504, desculpa. 10. 2. A gente já sabe que é aquilo ali. Então ele está pegando um inteiro e está imprimindo em binário pra gente. Tá vendo? Pra chegar naquele lá falta um bocado ainda. Tem que comer feijão ali ainda. Vamos ver como é que ele faz isso. Quê? 32. 32, ele não pode pegar mais não? Hã? Ele pode pegar mais não? 32 bits é a quantidade de bits que o inteiro usa. Então você não pode imprimir um inteiro maior. Poderia, lógico. Mas aqui eu estou fazendo uma interação com size of int. Ó, minha interação ela é da seguinte forma. Int i é igual a size of int vezes 8 menos 1. O que isso quer dizer?
Na verdade, o Célio quer falar alguma coisa aqui? Eu só queria lembrar do sorteio amanhã. Aham. É que horas? É às 17 horas. 17 horas. Você aqui no Parque Central. Tá. Vai montar data show. Tá. Eu converso com você amanhã de manhã ali na física de novo. É bacana. É, legal. Depois amanhã eu converso com você. O Célio tá com umas ideias para vocês aplicarem pro projeto final aí, coisa assim. Depois quando chegar nessa parte. Hã? Você tá pagando? Pagando o quê? Faz os programas pra ele? Depende, você conversa com ele, não é comigo não. Mas. Tá? O que essa interação faz? Inicia o i para o tamanho de um inteiro vezes 4 menos 1. Quanto é que deu isso? Inicia o i para tamanho do inteiro, 4 bytes. Vezes 8 bits, porque cada byte tem 1 bit, 32, certo? Eu quero imprimir cada um dos bits, quer dizer que eu quero iterar 32 vezes. E menos 1, porque eu estou contando 0 também. Tá? Então ele vai de 0 a 31. Aí depois é essa parte que vocês conhecem. Enquanto o i for maior ou igual a 0, e depois for fazendo o i menos menos ali. Só para iterar 32 vezes. Agora é a parte legal. Ele vai criar um inteiro máscara. Para quem já mexeu com Photoshop, tá? Tem uma coisa que você pode fazer no Photoshop, uma ferramenta que é exatamente isso aí, máscara. E o que ela faz é shift. Shift para a esquerda e. O que isso quer dizer? Vamos olhar. O que é 1 em binário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1. Ele não vai transformar para 2, não. Shift em binário, nesse caso aí, vai significar exatamente isso. Isso aí é um 1, tá? Ele vai pegar esse 1 e eu vou dar shift. Qual vai ser o primeiro shift que vai ser feito aqui? Tá onde? Tá aqui. Ele vai fazer i shift de i. I no começo é quanto? 31. Então o que ele vai fazer é basicamente pegar esse 1 e mandar ele para a esquerda 31 vezes. E vai colocar um monte de 0 aqui atrás. Tá, vou 1, 2, 3, 0, 0 e o 1 foi para cá. Ele troca de posição, ele arrasta e bota 0. Se tivesse um ali no meio antes. Ele vai colocando, ele vai trocando de posição. E vai colocando 0. Ele vai tipo bubble sorteando as coisas. Tá? E você consegue fazer uns efeitos legais se você pegar uma imagem e passar esse tipo de coisa nela com o Photoshop. Mas para isso aqui a gente não vai usar para fazer efeito de imagem. Para que a gente vai usar? Então, na primeira vez ele vai fazer left shift de 31. Na próxima vez ele vai fazer de 30. Então vai parar aqui, certo? Depois de 29, vai parar aqui. Então vai ser sempre um shift um pouco menos, até que o shift chegue aqui. Tá bom? Então aquele 1 vai começar lá e vai vir descendo para cá. É isso que vai acontecer com aquilo ali. E depois ele fala se n e máscara print 1, se não print 0. Quem é n mesmo? É o inteiro que o usuário colocou lá. Tá? Então, esse end é a mesma coisa que a gente já viu nos ends aqui. Imagina que o usuário colocou 2, tá? Então 2 em binário vai ser isso aqui, ó. Certo? Então ele vai passar pelo número fazendo um end. Vamos fazer uma operação aqui bonitinha. End, tá aqui. O ASCII Art tá ficando bonito aqui. Esse 1 começa lá no final, aqui, e vai bubbleando para a direita. Tá? End quer dizer o quê? Se os dois forem 1, retorna 1.
em qualquer outra situação retorna 0. Ou seja, true e true vira true. Qualquer outra coisa é false, certo? False e true, true e false, false e false, é tudo false. Mas true e true é true. Isso é o AND, é o E, né? Então, 1 e 0 aqui vai dar 0. E o próximo vai dar 0 também. 0 também, porque é tudo 0. E 0 e 1 vai dar 0. E depois vai dar 0 também. E agora ele vai perguntar, if esse AND aí, o que o AND deu? Deu 0. Tá? O AND, no final das contas, deu 0. If 0 é o quê? 0 é false. Qualquer coisa diferente de 0 é true, não é? Então, if isso aí quer dizer que é false. Então ele não vai executar o que está dentro do if, vai executar o que está dentro do else. Que é printf 0. A gente vai ver que o primeiro binário aqui é realmente 0. Depois ele vai fazer a mesma operação colocando esse 1 aqui. Ele ainda vai retornar 0. E vai repetir essa operação de novo aqui. E ainda vai digitar 0 lá. E o 1 vai descendo, descendo, descendo até ele chegar aqui, que ainda é 0. Mas quando ele chegar aqui, o que vai acontecer? O que o AND vai retornar? Vai retornar 2. O AND vai retornar 2. E 2 é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, com 2 sendo verdadeiro, ele vai imprimir 1. No finalzinho, esse cara aqui vai para cá. E ele vai retornar o quê? 0. E vai ser falso. Certo? Então, ele vai imprimir basicamente esse número aqui em binário. Tá vendo? É o que ele vai fazer, que é o que o programa faz. Entenderam isso? Alguma dúvida? Entenderam? Não ficou claro alguma coisa aqui? Tá. Um outro programinha, como a gente já viu aquela coisa de to upper e to lowercase, lembra que eu falei que é só mudar o terceiro bitzinho lá? Imagina aqui então, eu quero fazer um to upper. Lembra que existe uma função to upper que você pode chamar para pegar um lowercase e transformar ele em uppercase. Primeiro ele pega um char minúsculo, pede um caractere minúsculo enquanto não for minúsculo. E só tem uma única linha que faz alguma coisa interessante aqui. Imprime o char maiúsculo. Ele vai imprimir um char do jeito que a gente conhece, só que ele não vai imprimir C. Ele vai imprimir C, AND, um hexadecimal DF aqui. Ele tá botando ali no terceiro negócio. O quê? Na terceira casa, ele tá botando 1. Na terceira casa ele está colocando 1. Vamos ver como é que ele faz isso. O que é o DF? 0xDF. Aqui são 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É um hexadecimal que, na verdade, representa 4 bits. 8 bits, desculpa. Os 4 da direita são fáceis. É tudo 1 porque é F, lembra? Tá? O D não é muito difícil também, não. O total é um 1 que é F. Para E, você tira 1 aqui. Para chegar em D, você tira 1 aqui e coloca 1 aqui. Tá? Então, DF é isso aí. Por que DF? Porque vocês vão ver daqui a pouco o que isso aí vai ajudar a gente. Quando você faz um AND com um char, lembra o char, o Azão era 0, 1, 0, 0. Puxar pra cá. Era isso aí? Não era? Aí ele vai fazer um AND. Tá certo isso? Quê? Ah, era, tinha um ali, desculpa. Não, não tem esse 1 aqui não. Não, era CO no lugar de I. É, o que eu tô vendo aqui. É porque isso aí vai transformar no char completamente pequeno. Isso aqui não vai transformar no char. Ele vai fazer... tá certo. Vai devolver só 1 ali. Vai transformar nesse mesmo char aqui, na verdade. Era pra ser O ali. Isso aí vai transformar nesse char aqui. Se for um O aqui, o que vai acontecer? Vamos ver. Não, o O ele vai ficar mais esquisito ainda. Vamos ver se o programa funciona.
Minúsculo, Azinho. Azão. O programa funcionou. Porque nos maiúsculos o terceiro bit é 0, não? Tem que ser Nos maiúsculos, o terceiro bit é 0. É. o E não funciona. O 0 e qualquer outra coisa vai dar 0. Olha só. É. O número aí de baixo tá maiúsculo. O número aqui de baixo, ele tá maiúsculo. Ah, é por isso. Desculpa. O número de baixo que eu tava colocando era maiúsculo. É end mesmo, esquece o que eu tava falando. Tá. Agora tá certo. O número de baixo é um azão maiúsculo. Esse cara aqui é igual a um azão. É igual a um azinho, desculpa. Minúsculo. Eu quero transformar ele no azão maiúsculo. Eu me confundi todo agora. Todos os minúsculos têm aquele terceiro bit 1 ali, certo? Então, quando ele fizer esse AND, vamos fazer o AND. 1 e 0 dá quanto no AND? 1 e 1 dá quanto? 0 e 1. E essa é a parte importante. Ele transformou 1 e 0. O resto do número vai ficar igualzinho. Mas aquele 1 ali ele transformou em 0. Só o terceiro. Certo? Por isso que eu escolhi esse DF aqui, porque o DF ele é tudo 1, só que o terceiro é 0. Tá? E se eu quiser fazer o oposto, se eu quiser transformar agora um número que tem 0 aqui em 1. Tem que colocar, por exemplo, tudo 0 aqui, menos nesse lugarzinho, e em vez de AND, OR. Agora não é mais DF. Que número é esse? O número da direita é 0. E o número da esquerda é... Já ouvi. 2. Estão vendo que eu estou dividindo ele em dois conjuntos de 4 bytes e de 4 bits sempre? Tá? Aí o que vai acontecer agora? Vamos ver. O primeiro 0 com 0 dá OR, 0. Depois 0 com 1. Isso é OR, tá? Então, verdadeiro ou falso, verdadeiro ganha. 1. 1 com 0. 0 com 0. 0, 0, 0. 0 com 1. Então, agora eu transformei isso aqui num Azinho. Legal? Agora tem um to lower aqui, que por sua vez faz a mesma coisa, só que usando exatamente isso que a gente viu. C, OR, bitwise 0x20. Se colocar aquele OR que a gente conhece assim, isso não vai funcionar porque ele não mexe com bits, mexe com bytes inteiros, tá? Esse aqui ele vai bit por bit da coisa. O outro, ele pensa no número inteiro como ou 0, ou verdadeiro ou falso. Bem, tem mais alguma coisa? Não. Mas tem mais uma coisinha assim, que é estruturas de dados. Lembra que eu falei que vocês vão ter um dicionário com muitas e muitas palavras para colocar na memória? Lembra qual um dos jeitos melhores que a gente tem de pesquisar uma coisa no dicionário? Dividir no meio. Busca binária, né? Busca binária a gente sabe isso desde a primeira aula. A única coisa que eu acho que vocês aprenderam direito é que a gente rasgou o dicionário aqui no meio e foi legal. É. Mas busca binária, então, é o jeito mais eficiente que tem de procurar uma coisa que está lá e achar ela bem rápido, né? Mas imagina o Google procurando páginas na internet. Imagina quando você tem realmente muitas coisas, tamanho de quantidade de pessoas no mundo, você quer achar uma. Mesmo que você faça uma busca binária com razão de log de n, isso vai ficar lento. Em algum ponto isso vai ficar lento, mesmo assim. Eu já falei aqui que o santo graal da computação é esse log de n. Porque o log de n, você dobra o tamanho do input e só aumenta umzinho no tempo lá. Mas mesmo assim, se você tiver um input realmente grande, o santo graal da computação é o quê? Osão de 1. Osão de 1 é já saber onde está o negócio. Osão de 1 é você chegar lá e eu não quero que ele gaste tempo nenhum pensando, eu só quero que ele me retorne a coisa.
É mágica? Quarta-feira tem mágica aqui pra vocês.